Olá, irmãs da SAF Vila Natal, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, de encontrá-las todos os domingos, né? Mas graças a Deus que tem nos guardado, né? Tem nos ajudado na caminhada cristã. Eu gostaria de trazer uma palavra para vocês de encorajamento, né? Nós temos passado por tempos difíceis. Essa quarentena tá separando a gente, né? Tá deixando a gente mais isolado e nos privando da comunhão com Deus através dos nossos cultos solenes, né? Isso é muito ruim, realmente. Nós já estamos há alguns meses, né? Já são quase 3 meses, né? Sem nos reunir. Isso inclui não participarmos da Santa Ceia do Senhor, isso inclui não estarmos juntos, né, louvando ao Senhor. E muitos que trabalhavam na casa do Senhor, né, na igreja, fazendo alguma coisa na igreja, dando aula na escola dominical, por exemplo, né, podem estar agora com muita falta, sentindo muita saudade de estar reunido com os irmãos, né? A gente se sente como o povo de Israel quando estava cativo em outras terras, eles não podiam ir a Jerusalém para adorar ao Senhor, então eles estavam realmente tristes, mas o Senhor restaurou a sorte deles. E o rosto deles mudou, né? Eles passaram a expressar uma alegria muito maior. A minha esperança é que quando nós voltarmos a nos congregar, seja algo que nos traga isso realmente, né? Muita alegria, muito júbilo, mas que o período em que nós estamos afastadas não seja um período em que nós fiquemos demasiadamente tristes, né? Porque nós podemos servir ao Senhor mesmo sem nos reunir. E esse é o encorajamento que eu quero trazer para vocês hoje. A segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, a partir do verso 3, traz algumas palavras de bastante encorajamento para nós. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui ele está dizendo que pelo divino poder de Deus, Ele mesmo nos tem doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Né? Ou seja, nós temos uma riqueza de bênçãos espirituais, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 1, né? Nas regiões celestiais em Cristo. Né? Nós temos recebido toda sorte de bênçãos espirituais. E ele vai dizer aqui que todas as coisas, essas coisas maravilhosas que nós temos recebido, não se trata de coisas desse mundo. Não se trata de boas circunstâncias, bens, mas se trata de bênçãos espirituais, porque são coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, para que a gente tenha uma vida de piedade, uma vida de serviço ao Senhor, de relacionamento com Deus, então nós precisamos ter o quê? Um conhecimento completo de Deus. É o que ele diz em seguida, ainda no versículo 3, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória, sua própria glória e virtude.
E um pouquinho antes ele fala, ainda na primeira carta, Pedro fala que nós somos raça eleita, povo escolhido, nação santa, né, de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Né? Então, acima de qualquer coisa que nós fazíamos na igreja e que nós não estamos podendo fazer mais, né? Por exemplo, algumas irmãs gostavam muito de visitar outras irmãs e hoje nós não estamos podendo visitar uns aos outros mais. Como que a gente vai servir ao Senhor, então, impossibilitado? Ele diz: tudo que nós precisamos, nós temos no conhecimento completo daquele que nos chamou. E ele já havia falado antes que ele nos chamou para quê? Para proclamarmos as virtudes dele. Então nós precisamos proclamar as virtudes dele, né? E ele diz assim, pelas quais, versículo 4, nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então as promessas de Deus para nós são preciosas e grandiosas. E as promessas de Deus são aquelas que a própria Bíblia nos fala, né? Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que ele nos deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê, nós, não pereçam, para que nós não pereçamos. Imaginem, irmãs, que o salário do pecado é a morte, que nós pecamos todos os dias, né? E mesmo assim, o Senhor, ele nos dá vida, e vida em abundância, vida eterna. Porque o Espírito Santo é que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados. Mas para isso nós temos que conhecer o nosso Senhor. Quanto mais nós conhecermos nosso Senhor através da palavra de Deus, então mais nós vamos fazer distinção entre o que agrada a Deus e o que não agrada. Às vezes atitudes pequenas no nosso dia a dia não estão agradando a Deus e nós não estamos percebendo. Então nós precisamos nos santificar para que o Senhor use as nossas vidas, mesmo nesse tempo de quarentena. E ele diz aqui que essas promessas muito grandes e preciosas que o Senhor tem nos dado, é por elas que nós devemos nos tornar coparticipantes da natureza divina. Né? Então, nós nos tornamos participantes da natureza divina como? Recebendo seu Espírito Santo. Né? Quando o Espírito Santo ele vive em nós, então ele nos faz ativas, nós podemos servir ao Senhor, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, nós podemos conhecer o Senhor mais profundamente, né? E ele vai dizer logo em seguida, né? Para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, ou seja, do pecado. Né? Como nós sabemos, o coração humano ele é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9 diz isso. Então, nós somos pecadoras, é fato, por mais que nós sejamos crentes, façamos parte do hall de membros da igreja, de repente a gente tem algum serviço que a gente já costuma realizar na igreja, nós somos pecadoras e a gente precisa ter consciência dos nossos pecados, onde é que nós estamos falhando. E nós precisamos examinar o nosso coração a fundo para ver onde é que nós estamos pecando. E falar com Deus como o salmista Davi, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes onde assento me levanto. E depois ele diz assim, mostra, né, vê se há em mim algum caminho mau, Salmo 139, e guia-me pelo caminho reto. Talvez nós estamos pecando em alguma área e nós não sabemos, nós não percebemos ainda. Então nós precisamos buscar a Deus nesse sentido, né, de que ele nos ajude a examinar o nosso coração à luz da palavra de Deus, né, isso através de uma meditação diária na palavra de Deus, de não passar um dia sem nos alimentar na palavra de Deus, né, inclusive pela manhã, à tarde, à noite, o dia todo, passar o dia ruminando a palavra de Deus, meditando, né, bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. E aí ele diz assim, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. E aí ele vai trazer uma série de virtudes. Né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Reunindo com toda a vossa diligência, ou seja, com todo o seu cuidado. Né? É um trabalho que a gente deve fazer com bastante cuidado e diligência, de reunir à nossa fé a virtude. Ou seja, a condição de exercitar todas aquelas bênçãos, aquelas boas dádivas, as bênçãos espirituais que o Senhor nos dá.
aqueles dons, né, que o Espírito Santo ele desenvolve, não é, em cada uma de nós. Então a gente precisa associar com a nossa fé a virtude. E aí ele vai trazer o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, né? E piedade aqui é o quê? É uma vida de temor ao Senhor. Então vejam, o conhecimento é importante, então a gente precisa se alimentar da palavra, ler muito a Bíblia todos os dias, né? Orar todos os dias, isso faz parte de uma vida de piedade. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, nós nos dominarmos para não fazermos aquilo que nossas emoções nos conduzem. É muito comum nesse tempo de quarentena, de isolamento, e inclusive levando em consideração que algumas irmãs estão tendo que trabalhar, né? Só que talvez com algumas restrições, não é? A gente fica muito inquieta, a gente acaba tendo sentimentos de tristeza, de incerteza, de dúvida, o que vai acontecer, ansiedade. Então é um tempo que pode vir ansiedade, pode vir depressão também. Como que a gente vai combater isso? O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, né? Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que é o que ele está dizendo aqui. Ou seja, são recursos que o Espírito Santo nos dá, que não vem naturalmente de nós. A perseverança ela confirma que nós somos do Senhor, como o apóstolo Tiago vai falar, que nas provações nós somos levados a exercitar a nossa esperança e a nossa perseverança, é o que vai confirmar a nossa vocação e eleição, confirmar que nós realmente somos do Senhor, né? E aí ele vai dizer ainda da fraternidade, ou seja, o nosso relacionamento de irmãos, nosso amor pelos nossos irmãos. A gente precisa exercitar isso. A gente não pode se isolar, né? A gente deve se isolar fisicamente, mas a gente não deve deixar de contatar as nossas irmãs, de falar com elas, de nos preocupar com elas, especialmente as mais idosas, que talvez não tem como acessar o WhatsApp, o Facebook, assistir as mensagens do pastor, ver as nossas conversas, e estão se sentindo sozinhas, com certeza. Nós precisamos servir essas irmãs. E aí ele diz assim, que junto com a fraternidade, o amor, né? O amor é o vínculo perfeito, como nós já vimos em Colossenses 3, o amor é o primeiro das virtudes do fruto do Espírito, e o amor é o que identifica o verdadeiro cristão, como lá em 1 João 4, né, o apóstolo João vai falar. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E como que é o amor? O amor é, conforme 1 Coríntios 13, sofredor, benigno, né? Ele não busca os seus próprios interesses, ele é um amor que doa, né? Ele não é um amor que busca para si. E a gente às vezes deixa de doar do nosso tempo, a gente diz, não tenho tempo, e acaba não servindo as outras pessoas, mas amar é servir. E a gente precisa fazer isso, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos. Nós não podemos ser inativas na obra de Deus. O que é que nós estamos fazendo? Orando em casa? Glória a Deus, é o básico, né? É o mínimo. Lendo a Bíblia? Glória a Deus, estamos indo pelo caminho certo. Mas a gente precisa praticar. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então a gente precisa se esforçar e se empenhar e trabalhar por aquela comida que não perece. A gente precisa trabalhar pelo reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Mas a nossa prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Então ele está dizendo que nós não devemos ser inativos, nem infrutuosos. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus ele fala que ele nos chamou, ele nos escolheu e nos designou para que a gente vá e dê frutos e para que o nosso fruto permaneça. Então, se a gente for inativa e infrutuosa, nós não estamos fazendo aquilo para que o Senhor nos chamou, né? Ele nos chamou para nós sermos ativas e frutuosas e frutíferas. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, né? Então, nós precisamos nos preocupar e nos avaliar. Será que nós estamos firmes realmente em Cristo? Será que nós estamos ligados realmente a Cristo? Né? Porque se eu estou realmente ligado a Cristo, então eu vou produzir muitos frutos. Foi Ele que falou. E ele continua dizendo
Ainda no versículo 9, olha, isso é muito importante. Agora no versículo 9 ele vai dizer: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então talvez, irmãs, nós estejamos vendo só o que está ali diante de nós. A crise, a pandemia, o isolamento, eu não posso ir à igreja, não posso me reunir com as irmãs, não posso visitar as irmãs, né? E isso vai deixando a gente triste, e a tristeza, o isolamento, a depressão, a ansiedade nos deixa inativos, infrutuosos, né? Ou seja, eu fico incapaz de servir outras pessoas se eu não me relaciono com elas. E aí ele vai dizer, é cego, aquele a quem essas coisas não estão presentes, porque são coisas que o Espírito Santo dá, né, produz em nós, como ele vem falando desde o primeiro versículo do que nós lemos, o versículo 3. Ele diz que pelo seu divino poder, Deus tem nos dado todas as coisas que nós precisamos para que a gente tenha uma vida piedosa, para que a gente tenha uma vida de serviço ao Senhor. Né? Então, ele está dizendo que aquele que só vê o que está perto, né? Só vê a circunstância presente, só vê a crise, só vê a pandemia, vamos trazer para a nossa realidade, ele não está se lembrando da purificação dos seus pecados. Né? Vamos nos lembrar que não há nada mais importante para nós do que a graça de Deus. A graça de Deus é melhor do que a vida. E não há como perder a salvação, não há como perder o perdão dos nossos pecados. Aquela obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário, ela não pode ser cancelada. E Jesus Cristo mesmo falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a vida por elas, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Isso é maravilhoso, é nisso que a gente deve pensar. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e ele rogou 3 vezes ao Senhor, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E nós não sabemos exatamente que espinho era. Mas o Senhor falou, não, eu não vou tirar esse espinho da sua carne, porque a minha graça te basta. Então a gente precisa elevar a graça de Deus ao mais alto nível. A graça de Deus nos basta, ela é suficiente para nós. Ela é melhor do que a vida, ela é tudo que nós precisamos. Do que mais nós precisamos. As demais coisas serão acrescentadas. Né? Então nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. A graça de Deus é suficiente para nós, isso nós já temos. Mas amanhã, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Com essa pandemia, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer as coisas? Com o que eu vou me vestir? Com o que eu vou comer? É aquela ansiedade que Jesus condena lá em Mateus. Ele fala, o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Por que vocês andam ansiosos pensando no dia de amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou beber? Olha as flores do campo, olha as aves do céu. Vocês valem muito mais do que elas. Assim como eu sustento as árvores, as aves e as flores, e visto muito bem as flores, muito mais vocês, que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós não devemos estar ansiosos com o dia de amanhã, porque isso mostra uma vida que está muito preocupada com o que está acontecendo agora. A gente não pode ficar muito preocupado com o presente momento. A gente precisa olhar para o alto, olhar para Cristo, né? Pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive e está assentado à destra de Deus. E Ele está dizendo aqui que a gente precisa lembrar da purificação dos nossos pecados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos condenados. Mas Cristo veio, Ele nos deu perdão de nossos pecados. A gente tem que se alegrar por isso. E se nós nos alegramos com isso, nós vamos viver em função disso. E não em função da crise, da pandemia, das dívidas, dos problemas que nós estamos enfrentando. E aí ele vai dizer no 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Ele tinha pedido para a gente usar a diligência para associar a virtude ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade e ao amor, né? Agora ele está dizendo, e com uma diligência ainda maior, cada vez maior, eu peço que vocês procurem confirmar a vossa vocação e eleição. O que ele está dizendo aqui? Confirme se você realmente é chamado por Deus, a vossa vocação. E se você realmente é um eleito, a vossa eleição. Por quê?
Às vezes a gente tem certeza que é eleito, que é salvo e que a gente é convertido. Mas o que é que mostra isso? A gente precisa confirmar isso para si mesmo. A gente não precisa provar isso para os outros. A gente precisa provar para si mesmo. Será que realmente eu sou salvo? Será que eu realmente sou eleito? Será que realmente eu fui chamado, fui convertido? Porque se eu sou convertido, então é dessa forma que eu devo viver. E ele diz assim: porquanto procedendo assim, ou seja, da forma que ele vem orientando, não tropeçareis em tempo algum. Então, se nós procedermos dessa forma, procurando associar a virtude, né, que Deus nos deu, associar, melhor dizendo, a nossa fé às virtudes que Deus nos deu através do Espírito Santo e servi-lo com essas virtudes para que nós não sejamos inativos, nem infrutuosos, e ainda lembrando da nossa salvação, da purificação dos nossos pecados que Jesus realizou na cruz, então, vivendo dessa forma, nós não vamos tropeçar em tempo algum. Pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Nós vamos entrar no reino eterno, nós cremos que vamos, mas de que forma que vai ser suprida a nossa entrada no reino de Deus? Né? De que forma que nós vamos realmente confirmar que entraremos no reino do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, no reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, na nova Canaã? É vivendo de modo digno do Senhor, vivendo de modo digno da vocação do Senhor, né? Vivendo de uma forma que, mesmo com as limitações, muitas vezes de saúde, algumas irmãs não estão bem de saúde, né? Mesmo com limitações financeiras, muitas irmãs foram prejudicadas financeiramente, mesmo com isolamento e tantas dificuldades que vieram por conta do isolamento, né? Nós precisamos sim servir ao Senhor, confirmar a nossa vocação, confirmar a nossa salvação, enfrentar essas tribulações com perseverança, porque é isso que vai confirmar a nossa fé. A fé sem obras é morta, então nossa fé deve ser viva. Usem as redes sociais, usem o telefone, usem o WhatsApp, usem o Instagram, os recursos que nós temos para se comunicarem umas com as outras e compartilharem o que vocês estão lendo diariamente, né, para entrar em contato com pessoas que não são cristãs e compartilhar também o Evangelho. Né? Então é um tempo que Deus tem me permitido continuar alguns trabalhos que eu fazia pessoalmente, de aconselhamento bíblico, discipulado, através do WhatsApp, né, através do Zoom, enfim, coisas que eu jamais imaginava e que são até mais viáveis e econômicas, porque você não precisa se deslocar até as irmãs para você se comunicar com elas, para você vê-las e compartilhar a palavra de Deus com elas, né? E com isso, algumas mulheres que eu nem conheço têm vindo também, o Senhor tem me dado a oportunidade de falar do Evangelho para mulheres que eu nem conheço. Né? Recentemente, eu retomei um estudo com uma amiga, né, que trabalhou comigo, ela não era cristã, e ela quis aprender mais de Deus. Então nós começamos a estudar juntas. E com isso, ela se decidiu por Cristo, ela decidiu que ela quer realmente entregar a vida dela a Cristo. E ela começou a me indicar várias amigas e falar, olha, tem uma amiga minha que ela precisava de aconselhamento bíblico, vou te passar o contato dela. Já são 3 amigas que ela já indicou e eu aqui de casa mesmo, eu ligo o meu celular assim como eu tô com ele ligado aqui agora na minha frente e me comunico com essas moças e compartilho o evangelho com elas. E pego um livro da Bíblia e estudo junto com elas. E isso é maravilhoso. E nisso eu vejo, irmãs, que realmente o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quando a gente está servindo ao Senhor, a gente se alegra. A gente se alegra por ver uma pessoa que você nem conhece, né? Que está aprendendo o evangelho, está encontrando razão para viver, motivação para viver no evangelho, que nós já conhecemos há tanto tempo, mas que nós temos às vezes guardado para nós. A gente tem o pão da vida e a gente está comendo ele sozinha no nosso canto, enquanto a gente poderia estar compartilhando o pão da vida para outras pessoas serem alimentadas e terem vida também, e vida em abundância. Então, esse é o meu recado para vocês. Desejo que em breve a gente possa se reunir. Estou à disposição para que a gente se comunique mais e estou à disposição para
qualquer coisa em que eu possa auxiliar e ajudar, tá certo? Deus abençoe a todas, um forte abraço a cada uma de vocês. Pensem nisso que nós falamos e meditem nesse texto, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 3 a 11, e avaliem, se examinem e vejam que não é impossível não servir ao Senhor sem ir à igreja, é plenamente possível. Não pensem nas dificuldades, pensem, eu poderia estar perdida agora, mas o Senhor deu a vida por mim e agora eu tenho o perdão dos meus pecados, eu tenho vida eterna, eu vou entrar no reino eterno de Deus. E eu desejo que a minha entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja amplamente suprido, né, pelo reino de Deus que eu tenho buscado em primeiro lugar e tem me trazido alegria, paz, né, tem me trazido satisfação, contentamento. Tá certo, minhas irmãs? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser.